Oi, oi, olá, olá. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo bom? Oi, pessoal. Oi, Lau. Oi, Val. Oi, Oi, Lu. lá, Oi, Valzinha. tudo jóia? Então, bom, vocês conhecem a gente, não é? A professora Valquíria, com o canal dela. Val, qual é teu canal mesmo? É o Valkyria Online, on-line, on-line. Valkyria com V. E o Lau? O meu canal, né? Olá, sou Laudemir, Lau, Lalau, né? Laude, né? Cada um me chama de um jeito, né? E o canal O Magriço Cibernético. Magriço com cedilha, viu? Não é? Os alunos falam, o magrelo cibernético. Não é magrelo, é o magriço cibernético, né? Não sei porque eu fui buscar essas coisas portuguesas, né? O magriço. Foi em minha homenagem. Obrigada, Lau. Isso em vossa homenagem. Muito obrigada. Bom, eu sou a Lu, eu tenho o canal Lu Cunha Professora, né? E a gente se reuniu aqui hoje para falar sobre as obras da FUVEST de leitura obrigatória para o vestibular de 2024, né? Cada um de nós aqui tem algum no canal, a gente tem vídeos sobre as obras literárias, a gente dá umas dicas, né? Tem de tudo lá nos nossos canais, mas hoje a gente resolveu se juntar para mostrar que a união faz a força, né, Val? Exatamente. E eu recomendo o canal da Valquíria, né, para você estudar, né, o Romanceiro em Confidência, que ela teve eu não sei se foi a coragem, a capacidade, a disposição, né, eu invejo essa disposição, ela analisou todos os poemas, um por um. Então vai lá, Valquíria online. E a Lu também teve a disposição, né, nossa, de analisar todos os poemas do Alguma Poesia. Então, vale a pena vocês se aprofundarem nessas obras. A nossa função como professores é essa, de ser guias, né, nessa empreitada, essa caminhada difícil, não só pelo vestibular, mas também pela literatura. E o que eu acho gostoso, meninas, é que alguns alunos falam que depois de entrar em contato com essas obras, depois de prestar vestibulares, falaram, olha, marcou minha vida, essa obra eu vou voltar a ler depois do vestibular, quando estiver mais sossegado. Então, acho que esse que é um lado super positivo de listas de livros de vestibular. Elas fazem com que se desperte o interesse em algumas obras, né, e abra o caminho para leitura desses adolescentes, né, que muitas vezes sozinhos não iam conhecer, por exemplo, um Rowana, sozinhos não iam conhecer, por exemplo, o Campo Geral e tantas outras obras, né? Então, e essa questão do campo geral, a linguagem de Guimarães Rosa, né, muitas vezes tão difícil, muitos alunos querem desistir logo no começo, mas quando acabam, nossa, professor, ainda bem que eu li isso. Né? É muito triste, mas ao mesmo tempo tão lindo. E se não fosse o vestibular, talvez nunca pegassem o Guimarães Rosa para ler. Né? Então, isso é muito Exatamente. O Verdade. nome Guimarães assusta, né? O Guimarães, É. nossa, já vi vários professores falando, não dou aula de Guimarães, porque é difícil, né? Mas agora imagina o coitado do aluno, já fica assustado. Quem é esse Guimarães? E como cai numa lista de livros, isso abre caminho para baixa a guarda, tenta, experimenta o texto. De fato, é um texto difícil. Já vi aluno falando, olha, professor, eu não consigo entender. E o que, que eu falo? Desencane o vocabulário. Vai experimentando o texto, vá pelo contexto. E aí o menino conseguiu terminar em uma semana, que ele estava um mês com esse campo geral e não conseguia avançar, porque toda vez que ele via uma palavra diferente, procurava no dicionário, né? E eu falava, não, desencana, vê o sentido da palavra pelo contexto. E aí você vai, e ele acabou gostando do livro. Ele disse que foi o melhor livro, e ele é de exatas, um exatoide que falou isso. Ele acabou amando esse livro, Campo Geral. Legal. Lau, você falou do romanceiro lido inteirinho, lido e analisado pela Val, né? Exatamente. Você falou de alguma poesia, e aí eu vou falar o seguinte, pessoal, o professor que teve paciência de fazer lives, né, sobre todas as obras, não só da FUVEST, mas de outros vestibulares também, é o nosso magriço aqui, né, Lau? com certeza. Eu não sei de onde Absolutamente. vem eu não sei de onde vem essa nossa disposição, mas eu não sei, é engraçado, o professor tem essa coisa do professar, né, de uma profissão, né, é a nossa missão, né, é a nossa missão, a gente tem essa coisa de dedicar e se dedicar, né, dedicar um assunto, se dedicar aos alunos e fazer tudo possível para facilitar o caminho deles, que acho que a grande função do professor não é aquele, o grande professor não é aquele que domina o conteúdo, eu já vi vários, até onde, na universidade, na USP,
Já vi vários professores que dominavam o conteúdo, mas eram péssimos professores, não conseguiam passar, né? Então, acho que é nossa grande magia, a nossa grande função é essa, né? Tornar toda essa coisa que é tão complicada, que é a literatura, que é tão difícil, que é tão assustadora, palatável, ensinar o caminho das pedras. Então, cada um de nós, né, não só nós três, mas tantos e tantos outros professores, conseguem fazer isso, né? A função não é ficar demonstrando cultura, né, mas é tornar acessível esse conhecimento tão difícil da literatura, né, para os alunos. Isso que eu acho maravilhoso no nosso trabalho. E na verdade, as obras da lista, elas de fato não são fáceis, porque o vestibular está buscando os leitores. Então, a gente Sim. tem 4 livros de poesia, e poesia não é uma leitura para qualquer um, é uma leitura para aquele leitor já mais especializado, talvez, que goste justamente de saborear a leitura. Não é aquela leitura que você pode fazer do começo ao fim, acabei, vou para o próximo poema. Você tem que voltar, ler, reler, até o momento em que você fala, nossa, tudo isso esse cara colocou aqui, e você começa a admirar o poeta e admirar a poesia. E a nossa função como professores é justamente tornar tudo isso possível para estudantes que talvez nunca tenham tido contato com a leitura e que vão precisar disso na universidade, porque eles serão leitores de textos científicos, vão produzir textos científicos, e a universidade busca alguém que já não tenha problema com leitura para se desenvolver nessas áreas. Né? Você falou em leitura, Val, hoje, inclusive, saiu uma estatística falando que os estudantes não sabem ler. E é fato, eles não sabem ler. E eu acho que, é claro, o ideal seria não haver lista de leitura obrigatória para o vestibular. Né? O ideal seria que todos eles pudessem entrar em contato com a literatura de uma maneira mais ampla e lerem porque estão com vontade de ler, não por obrigação. Mas se deixar dessa maneira, as pessoas não leem. Infelizmente, a cultura da leitura é uma coisa que a gente não tem muito no nosso país. Então, nesse sentido, as listas de leitura obrigatória, elas são realmente muito importantes, porque elas te obrigam a ler alguma coisa e depois conhecer o mundo literário, como o Lau falou, de uma maneira mais ampla. Eu acho que é interessante isso. Mas, assim, Exato. já que você falou de poesia, Val, vamos começar a falar sobre poesia? Vamos primeiro Vamos por ordem, o que vocês acham? Maria de Dirceu? Pode ser, perfeito. Então vamos, vai lá, começa aí, fala aí, Maria, que a gente vai debater. Bom, o que a gente pode pensar? A dona Fulvestre, ela gosta. Tem vezes que ela pergunta sobre coisas assim, encaixar uma obra literária no contexto dela, né? Então seria interessante, quando você for ler Maria de Dirceu, lembrar as características da escola literária que ele pertence, que é o arcadismo, né? Mas, às vezes, e na maioria das vezes, a Fulvestre, ela não quer só isso. Ela quer que você entenda o contexto e, mais ainda, aquilo que torna aquela obra única, né? O que eu gosto de falar sempre, né? Você preferiria namorar um namorado gado ou aquele que tem um pensamento autônomo? Então, você pode ver que todos os livros da lista de livros da FUVEST e da Unicamp também, eles são livros que pertencem a determinadas escolas literárias, mas os seus escritores não são gado. Então, por exemplo, você pega o Tomás Antônio Gonzaga, quando você está lendo Maria de Dirceu, tá, tem características do arcadismo, mas presta atenção na linguagem dele. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção seria a maneira como ele tem uma linguagem extremamente simples e direta numa primeira leitura. Mas quando você vai fazer uma segunda leitura, uma terceira, você pensa, nossa, tem uma figura de linguagem aqui, tem ritmo aqui, tem um esquema de rimas, tem métrica, né? Então, é um cara que consegue ser, ao mesmo tempo, isso até os modernistas elogiavam, né? Ele tem um jeito prosaico. Isso que eu achei delicioso no Marília de Dirceu, né? Ele parece que está conversando com a gente. Então, presta atenção para você pegar o gosto do poema, presta atenção no tom prosaico dele, né? E essa semana eu estava dando aula sobre um dos poemas, ele fala assim, minha bela Marília, tudo passa. E o aluno falou, mas de novo esse poema? Por que tudo que é vestibular cai ele? Eu falei, leia em voz alta. Veja como ele é gostoso de ler, veja o ritmo, né? Eu falo assim, eu falei até para ele, às vezes eu me pego lavando louça, né? Lavando roupa, eu estou memorizando essa melodia, né? Então, Tomás Antônio Gonzaga chama a atenção por
esse aspecto, pela linguagem prosaica, o tom do bate-papo, da conversa. Mas eu chamaria a atenção em relação ao Maria de Seu, além dessa coisa, a primeira parte seria o quê? Arca, a segunda parte é o clichêzão, né? A segunda parte é pré-romântica, é a maneira como ele organiza o seu pensamento. Então, veja, o que a época dele, que é o iluminismo, né? A época dele, que era o quê? A filosofia, né? Que vai pedir um raciocínio mais uma expressão de pensamento mais racional, mais lógica. Como é que isso vai aparecer Romance da Confidência, no Marido de Disseu? Então, ele muitas vezes parece que ele está filosofando, muitas vezes parece que ele está dando aula. Então, ele tem esse tom professoral, que, por um lado, é uma coisa muito chata, porque ele é um homem, sabe aquela coisa do homem é o mais velho? Então, olha, Marília, você que é mulher, presta atenção, eu tenho a razão, estou te ensinando. Mas seria interessante captar essa maneira como ele escreveu o texto. Eu chamaria atenção em relação a esse aspecto, como ele escreveu o texto. Então, Lau, eu vou, em primeiro lugar, te convidar para vir lavar a louça aqui em casa e declamando Marília de Dirceu. Eu Segundo, amo lavar louça, eu amo, eu amo, eu amo. segundo, Caetano Veloso diz que quem lava louça parece que coloca ordem no caos, né? Então, eu acho interessante isso. né? Então, é, Lau, a gente sabe que a FUVEST não é óbvia, mas a gente tem o Tomás Antônio Gonzaga em duas obras, né, da lista. Então, Sim, não sei, né? Não custa nada a gente apostar numa possibilidade de uma comparação do Romanceiro da Inconfidência, onde ele aparece como personagem, né, de alguns dos poemas, porque ele foi, além de poeta do arcadismo, também inconfidente, né? E a Cecília Meirelles, ela, em alguns poemas, ela mimetiza, meio que imita o estilo sim, Arcade. Então, seria exatamente. possível que a FUVEST fizesse aí uma ligação, né? A Você tem Cecília, quando ela até, estava tem fazendo até o Romance da Inconfidência, ela ficou estudando, acho que nos últimos 2 anos, ela ficou na dedicação exclusiva só lendo os textos arcas. Então, ela incorporou até o estilo do Marília de Dirceu. Então, eu acho previsível, mas ao mesmo tempo é imprevisível, né? Eu acho previsível o que você falou, essa comparação do Romanceiro da Inconfidência com Marília de Dirceu, já que você tem o dono da enunciação é o Dirceu, né? É o Tomás Antônio Gonzaga, aparece ali. E como é que a Cecília Meirelles vai fazer com que esse dono vire uma personagem no texto dele? Né? Ou você poderia até dizer, o Tomás Antônio Gonzaga que criou essa personagem Dirceu. Mas acho interessante você prestar atenção nessas vozes, né? Como é que é o Dirceu falando sobre a situação dele, e eu compararia como é que seria a Cecília mostrando como é que o Dirceu enxerga a sua situação. Então, como é que o Dirceu, falando como injustiçado no Marília de Dirceu, eu sou injustiçado na segunda parte, né? Eu vou provar a minha inocência. Quando sair daqui da prisão, querida Marília, eu vou voltar a ficar com você, nós vamos reconstruir isso. Então, ele acreditando que vai reconstruir, então é a perspectiva dele, o ponto de vista dele, e compara com o quê? Muitos anos depois, como é que a Cecília fala dessa situação dele, né? Ou como é que é essa perspectiva diferente. Então, eu acho interessante você ter em mente como é que você tem perspectivas diferentes do mesmo fato, de um é uma coisa. mesmo assunto. Olá, Ival, uma coisa que eu acho interessante a gente perceber, que a Val falou que o romanceiro realmente retoma a história do Dirceu e da Marília, mas existem alguns. O Dirceu caiu no chão. Mas existem alguns versinhos no romanceiro que são praticamente idênticos, né? Que nem tem aquele Sim, que ela fala, né? Que o Dirceu fala que ele está tá que careca, nem ouro. tá velho já, ele Uhum. retoma isso. Agora, eu acho que uma coisa interessante, você estava falando O que da ele está querendo conversa, chamar a atenção? eu vou aqui embaixo pegar o livro, peraí. Você estava falando, Foi. voltei. Você estava falando da conversa, olha só, como é Ela o que nome dele, apareceu aqui, Dirceu? Maria Isabel. Quase que a Parece Marília. Marília. Uma coisa que eu acho interessante, você falou dele, parece que ele está conversando com a gente, ele passa quase que o livro inteiro se dirigindo, em primeiro lugar, de uma maneira muito frequente. A Marília é a interlocutora dele predominante aqui, e o Gloucester Saturnio, né? E Sim, nessa referência, a gente tem no romanceiro também a presença dos outros
conjurados, né? Porque, embora seja Sim, romanceiro em confidência, a gente tem toda essa tentativa nos nossos tempos de tirar a ideia de Inconfidência, que não cabe bem realmente ao que os conjurados tentaram fazer. Mas no romanceiro você tem lá o Glaucés Saturno, você tem o Alvarenga Peixoto, o Silva Alvarenga, tem as outras figuras que são também da literatura Árcade e que a sim. Cecília retoma, né? A mitologia, né, que é uma delícia no arcadismo e que a Cecília também retoma, né, especialmente Cupido, em alguns poemas, e, enfim, eu acho que essas coisas podem aparecer, né, aí no vestibular. Se pensar no Maria de Dirceu, gente, tem poemas que só tem mitologia. O cara tem que ter engolido um dicionário mitológico para poder entender também, né? Olha, o que você tem, na verdade, o que se fala, como ele é do Rococó, a mitologia foi facilitada, né? Então, pelo que eu me lembre, são três deuses: Vênus, que ele toda hora compara a Marília a Vênus, né? O que a gente chama de elogio impossível, né? Então, lembra o amor, o Cupido foi beijar a Vênus pensando que foi Marília, né? Então, olha, ai, me desculpa, senhora, eu pensei que fosse Marília, né? Que chaveco, meu Deus do céu, né? Te Não, mas confundir com uma e deusa, né? Vênus ficou muito brava com isso. Ficou muito bravo. A Vênus tem razão. Você vai tirar seu cochilo, o outro vai acordar, né? Então, e ainda com essa desculpa esfarrapada, eu te confundi com uma mortal, Total. uma Marília, uma Mas você sabe, mortal, né? essa desculpa esfarrapada, eu acho que deixa a Vênus mais chateada ainda por ela ter sido confundida com uma mortal. Que é isso, meu? Eu sou Vênus. Quem é essa fulana, essa Maríliazinha aí, né? E ainda o filho dela que faz uma coisa dessas, né? Coisa de filho, né? Então, em relação à mitologia, você vai ter que lembrar só o Jove, Vênus e o amor, que é o Cupido, né? Agora, no romanceiro, o que atrapalha é essa referência enorme, aquele monte de personagem histórica, né? Entretanto, creio eu, aí vocês vão poder discordar de mim, creio eu que você não precisa se aprofundar em saber quem são cada uma dessas personagens. Quem é o sapateiro Capanema, né? Quem é fulano de tal? Não, não. A própria Fulvestre, se se ela vai perguntar sobre uma personagem, ela dá toda uma contextualização. Mas Sim. você vai ter que entender o significado do texto, né? Como é que ele funciona naquele contexto. Alguma noção de história você tem que ter. Você tem que fazer aquela relação com o quê? Fala, Valquíria, desculpa. O que eu penso é que a gente acaba perdendo um pouco o foco de que Cecília é modernista. E os modernistas se voltavam para o Brasil. Enquanto o Drummond vai falar de Itabira, vai falar do cotidiano, e Cecília vai falar de um Brasil, e eu tenho a impressão de que essas personagens todas, elas funcionam como um mosaico, porque não são personagens, né, marcantes, importantes no acontecimento da Conjuração Mineira, mas elas são da formação da nacionalidade brasileira. Aí a gente tem a pessoa escravizada, é a Chica da Silva, é o Chico Rei, aquele que escravizado desceu do cerro lá com o seu diamante, conquistou sua liberdade. É a Aham. opinião Bustos, é a opinião dos velhos do Tejuco. Então, é como se o Romanceiro da Inconfidência fosse um verdadeiro mosaico da formação da nacionalidade brasileira desde o início, desde a mineração, do início da mineração até as consequências disso, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, em fazer uma relação entre essa escravidão lá no romanceiro que perdura naqueles textos do Drummond, onde você tem a mulher preta trabalhando, ela não é mais escravizada, mas é de verdade, Mas né? aprendeu a cantar nos longes da senzala. Então, ela é herdeira de uma sociedade escravista. Oi, meu amor, tá brincando aqui. Então, ela é herdeira de uma sociedade escravista. Exatamente, que começa nessa base aí de tudo que a gente teve a oportunidade de ver lá no Romanceiro. E, inclusive, essas várias vozes, né, que a Cecília coloca marcadamente no texto, né, uma estrofe deslocada para a direita, com outro tipo de letra, porque é uma outra voz falando, e muitas vezes são vozes anônimas, mas são as vozes que mostram esse panorama social da base do Brasil.
E é Uma coisa isso que a que eu gente acho pode lindíssimo no destacar, romanceiro. desculpa, ó, eu não sei se, porque os vestibulares têm a exigência das questões interdisciplinares. Nessa Sim, linha de raciocínio histórico, pensando-se só nos livros em versos, a gente vai ter no Marília muitas personagens históricas que são importantes, de uma certa forma, para a história da Conjuração Mineira, na Cecília também, e no Mensagem do Fernando Pessoa, a referência àqueles reis, aquelas personagens também históricas e literárias, que é o caso do Padre Vieira, que você tem lá no livro Mensagem. Mas falando em história, a Val me disse uma coisa que me despertou uma ideia. Val, você falou em Chica da Silva, e Chica da Silva é uma figura importante, e eu acho que ela é uma figura mais do que importante, ela é uma figura muito exemplar, né? Na ideia de uma mulher que sabe o que quer, de uma mulher que tem uma certa voz ativa. Justamente a ideia oposta do que passa para a gente a Marília. A Marília desculpa, Marília, mas você é uma sonsa, não é? E a Marília é ela não aquela tem nem voz, a passiva, Marília. ela não tem voz, e é a quietinha, não é? Aquela que vai obedecer, que nem você falou, né? Que o Dirceu fica mandando ela fazer coisa, é a passiva. Então, enquanto a Marília é a passiva, a Chica da Silva não é. Então, acho que a gente pode pensar, na verdade, já vinculando com um futuro, né, de questões que a FUVEST vai apresentar nos vestibulares lá para frente, com relação à questão feminina, eu acho que já dá para fazer, por exemplo, esse paralelo entre a Marília e a Chica da Silva, pensando só no livro Romanceiro da Inconfidência, nem pensando no Marília de Dirceu, né? Deixa eu só fazer um Né? comentário. E, sem dúvida, a gente pode considerar a Chica da Silva como um símbolo de resistência, né? Mas tem um detalhe: ela vence numa sociedade de brancos com os meios dos brancos. Ela era uma senhora de pessoas escravizadas. Então, ela não venceu com a sua cultura, com as questões mesmo africanas, a raça negra. Ela estava ocupando o lugar de uma senhora branca e exercia a função de uma senhora branca, né? Então, tem esse detalhe que Creio eu. Eu creio eu que eram os instrumentos que ela tinha naquela época, né? Se eu digo, fosse isso, são os instrumentos, era a maneira que ela tinha de conseguir poder, né? Hoje, acho que a proposta seria diferente, né? Mas mesmo usando esses instrumentos do branco, o que ela fez foi extremamente surpreendente. E eu acho mais surpreendente que eu ia comentar, super interessante que você cita, justamente a Cecília, ela conseguiu fazer um livro extremamente democrático. Se você pensa que na época em que ela produz, ela dá voz a diferentes grupos sociais, a diferentes etnias, ela dá voz até àqueles que são contrários a ela. Né? Então, você tem a voz do traidor, ele reconhece, não, eu sei que o inferno está aí, mas eu tenho carne, meu corpo, eu estou preocupado com a minha situação. Então, ela tem essa pluralidade que eu acho muito difícil até a gente ver, até hoje mesmo, né? A gente aceitar o discurso do outro, né? E a Cecília, nesse aspecto, o Romanceiro é um livro maravilhoso porque ele consegue se abrir até para diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, diferentes visões. Mas eu repito, o fenômeno, primeiro, destacar a figura da mulher e destacar a figura do negro. Porque quando você pega o Marília de Dirceu, o negro é citado como elemento da paisagem. E era assim a literatura brasileira. O negro é um mero elemento da paisagem, né, por muito tempo. E quando você vê o Chico, o Chico Rei, quando você vê o Vira-e-Sai, quando você vê, por exemplo, os próprios poemas dedicados a Chico da Silva, o protagonismo negro, não sei como se demorou para falar disso, a Cecília, e infelizmente a FUVEST não aborda isso, não pega isso, né? Protagonismo ao negro, protagonismo à mulher. Então, ela vai dar voz no seu texto a vozes que são discriminadas. E isso é lindíssimo no romanceiro, mas infelizmente o que acontece? Ela não aproveita isso nas suas questões. É chato isso. É chato eu falar isso. só mais uma coisinha em relação à Marília e à Chica da Silva, que se sobressaiu no mundo branco com os recursos do branco, mas ela não tinha a tradição, a educação branca.
Então, o que acontece é que a gente vê uma Marília subjugada por esse mundo patriarcal, né? É o branco e aquela educação que a mocinha branca recebia de que tinha que ser submissa e ponto. E a Chica da Silva, ela não tem isso. Então, ela está usando os recursos do branco, mas com uma rebeldia por não fazer parte dessa aceitação da submissão. Mas também, Sabe o que está Val, me eu lembrando? vejo como uma mulher forte. Porque, claro, a gente está misturando duas questões. Uma questão é a questão da etnia, outra questão é a questão de gênero, né? Então, quando a gente compara Marília, mulher, com Chica da Silva, mulher, né? A Chica da Silva dá um banho na Marília, com certeza. Outra coisa é a questão da etnia. A Chica da Silva, eu acho, não sei se eu vou falar uma bobagem, mas eu acho que talvez a maneira como que ela tem encontrado para conseguir, de uma certa forma, se sobressair naquela sociedade foi não bater de frente, né, imediatamente no sentido étnico, né? Eu acho que talvez ela tenha, sabe aquela expressão de mineiro que come pelas bordas, né? Eu acho que talvez ela Tá. tenha esse projeto, né? E, de qualquer maneira, a gente pode pensar que ela é uma mulher que tem, é uma mulher de fibra, né? E, independentemente Ela, da questão cultural africana não estar presente ali naquele instante, né? Sim. eu vejo que ela só bateu de frente porque ela tinha costas quentes, né? Ela tinha quem a referendasse. Se ela não tivesse o contratador, ela não conseguiria fazer nada disso, né? Então é essa questão. Por isso que você falou muito bem, Lu, ela comeu pelas bordas, né? Então aquilo que ela poderia fazer, porque se não fosse esse apoio do contratador Fernandes, ela não teria afrontado essa elite mineira. Sim. O que vocês acham? Vamos chutar? Vai, vamos chutar. Vai, minuto chute. Também, se a Minuto gente chute. acertar, a próxima live a gente já dá os números da Mega Sena acumulada. Val, vamos começar pela Val. Vai, Val, que poema do Marílio de Dirceu você acha que vai cair? Que parte? Não, parte não, porque aí vai ser primeira, segunda e aquela terceira que eu acho que não foi ele que escreveu, mas aí é fofoca nossa. Vai, Val, qual que você diria que pode ser que apareça na prova? O que você acha? Então, eu estou em dúvida se eles vão naquilo que já é tão batido, né? Como o Lau estava falando, ou se eles vão pegar alguma coisa nova. Eu chutaria, para comparar com o Romanceiro, algum poema da segunda parte, ou algum poema assim, em que ele está no presídio, que seria para fazer uma associação com essa questão da conjuração do presídio, enfim. E aí, Val? Ou Val não, Lau? O que você acha, Lau? O que Olha, cai? o que eu chutaria era meu palpite. Vou chutar o seguinte: eu compararia, eu vou esperar uma comparação entre a primeira lira, né, quando ele fala eu, Marília, eu não sou qualquer vaqueiro, com uma lira que está na segunda parte, quando ele diz eu, Marília, já fui qualquer vaqueiro. Então, para você perceber a mudança de tom, a mudança de postura do Tomás Antônio Gonzaga. Então, eu apostaria nessa comparação dessas duas posturas. Eu não sou qualquer vaqueiro, então ele está super se elogiando, ele está se autogabando, e o outro, eu já fui algum vaqueiro, em que ele já perdeu tudo. Então, eu apostaria nessa comparação, nessa mudança de postura. Então, E você, Lu? eu vou fazer uma coisa aqui, que é sortear. Ah, Val, você fala para, vai. Para! Parei. Eu não Lau, paro, lado eu paro. direito ou esquerdo meu? esquerdo. Do seu lado esquerdo. Tá. Ó, como não pegou lira 21. Atenção, marca aí. Lira 21 da segunda parte. Tá bom? Foi isso que os dedos mágicos de Deus fizeram com que a gente indicasse. A lira 21. Ó, que diversas que são, Marília, as horas que passo na masmorra imunda e feia. Começa assim. Lê aí, vai E que aí cai. poderíamos comparar com o Romanceiro da Inconfidência, né? Aquele juiz que era tão nobre, hoje é
uma pessoa condenada, né? E a Cecília fala que vário que é o destino humano, que diferente que é o destino humano. Então você tem essa mesma ideia nos dois textos. Como tudo é tão variável, como tudo muda, como tudo tão efêmero. Boa dica essa. É, Vira dois. Vamos fazer igual no romanceiro, hein? vamos. Vamos fazer no romanceiro? Vamos. Gasto aí a nossa sorte na Mega Sena. Beleza. Agora vamos começar pelo Lau. E aí, Lau, o que você acha que vai cair aqui? Um pedaço? O que você arriscaria dizer que pode cair? Eu arriscaria um poema que vai ser comparado com o Marília de Dirceu. Esse é o meu palpite. Já que é a segunda fase, eu tenho mais tempo para analisar, eu tenho mais tempo para ler e elaborar uma comparação, eu apostaria numa comparação entre o Marília de Dirceu e o Romanceiro da Inconfidência. E Val, vai, você que leu tudo, sabe tudo de cor, o que você acha, Ricardo? Não, eu acho isso também. Algum poema que tenha o Tomás Antônio Gonzaga já preso, dizendo daqui nem ouro quero, tentando fazer os embargos, não é, que não foram aceitos para que ele saísse livre. O povo até critica muito, né? Porque ele negou a participação na conjuração, mas, gente, no momento daquele, a pessoa vai fazer de tudo para sair livre, né? E enfim, optaria por isso. Vou fazer igual, tudo bem? Vou pegar aqui o Tudo bem. livro, que, diga-se de passagem, está caindo aos pedaços. Deixa eu falar também uma outra possibilidade, bem lá no fim do romanceiro, a gente tem o Testamento de Marília. Então, aí, talvez o que aconteceu com ela, né? Já poderia aparecer também. Legal. Vamos fazer a contrária agora, hein? Ó, o Lau manda parar e a Val escolhe a página. Vamos lá. Espera aí, que eu preciso... Meu livro está despencando. Vai, Lau. Para. Parei. Para. Val, direita ou esquerda? Direita. Direita? Romance 36 ou das Sentinelas. De noite e de dia, por todos os lados, caminham dois homens que vão disfarçados, pois são ganadeiros. Aí já é a perseguição ao Tiradentes, né? No caminho e tal. E o ritmo que o Lau falou do Maria de Dirceu aqui também, né? E é quase a batida de uma marcha, não é? Olha só, não sei. Sim, de sim. noite e de dia, por todos os lados, caminham dois homens que vão disfarçados, né? Legal. Então, pronto, fizemos os nossos chutes. Muito bem. Agora deixa eu montar meu livro aqui de volta. Agora, E o que eu acho interessante... A gente estava falando que ela não é óbvia, de repente pode vir uma comparação do romanceiro com o Drummond na questão da mineração, né, que parece a certidão de batismo do Brasil ser explorado. Então, já aparece desde o início aquela exploração na mesma região do Tejuco, que é, na verdade, a região de Brumadinho. Então, isso pode até fazer uma ponte com a atualidade nessa questão. Eu também, ainda falando do Marília de Dirceu, eu chamaria atenção, quero que o aluno preste atenção, toma cuidado com aquele conhecimento simplista decorado, né? Que falam que o Tomás Antônio Gonzaga foi o primeiro a cantar a paisagem brasileira, né? Então era o nosso primeiro nacionalista, ele é chamado de proto-romântico, e aí se cita aquela lira, tu não verás Marília sem cativos, tá? Então quando você está falando da paisagem brasileira, como ela foi explorada, ou seja, ela não foi valorizada, né? Eu lembro até um poema do Cláudio Menor da Costa, que ele fala, tu não verás, né? Como é que ele fala? Do pátrio rio, um dia o rio da minha pátria será valorizado, mas hoje ele não é valorizado. O próprio Tomás Antônio Gonzaga não valoriza a paisagem. Então, quando ele promete a Marília, lembra que tu não verás Marília sem cativos, quer dizer, a paisagem brasileira que ele descreve é justamente aquilo que você não vai ver se casar comigo. O que você vai ver é uma outra realidade, que não é essa brasileira. Então, ele está desprezando. Então, cuidado com isso aí. Não vai com esse conhecimento meramente decorado, sem refletir o que é isso que eu estou decorando. Então, pode ser que caia aquela coisa do não é bem assim, não é bem um arcadismo, não é bem um proto-romantismo. Então, é exigindo um senso crítico muito maior do aluno. Nada de análise simplista nas 9 obras. Se você pensar nessa perspectiva, digamos, da desvalorização, na verdade, acho que não é nem desvalorização, porque ele não está se incomodando com a paisagem nacional, né?
Mas Mas não aí está você pode, elogiando, mas você pode não está fazer um vínculo, enaltecendo. não tá. Você pode fazer um vínculo com Europa, França e Bahia, do Pensei Drummond. exatamente nesse. Então, a realidade brasileira é apresentada, mas sem esse ufanismo, sem essa coisa romântica, né? Ó, não permita, Deus, que eu morra, assim que morre. Não, não tem essa emotividade. A paisagem brasileira está lá. Então, é interessante que o Maria Viseu mostra a paisagem brasileira assim, mas sem isso que o pessoal anda falando por aí do nacionalismo extremo. Então, temos que ter uma postura mais madura, mais calma, mais equilibrada em todas essas 9 obras, tá? Para não cair nessas leituras simplistas, que infelizmente muitos alunos querem, né? Um resumo esqueminha, uma leitura simplista. Não vai ter sucesso uma leitura dessas na segunda fase da FUVEST. Mas é capaz deles colocarem uma poesia bem tranquilinha, porque não sei se vocês concordam comigo, mas tem aquela coisa de vamos tentar ajudar o candidato a não zerar a prova. Então, vai ter aquela questão Aham. assim, bem Será que bobinha, eles não é? costumam? Mas para uma segunda fase, eu acho difícil. Eu esperaria isso na primeira fase. Para uma segunda fase, você vê até as questões que a gente acha bobinhas. Lembra do ano passado, da última vestibular do Campo Geral? Que menino bom era o dito, né? Não o menino que não prestava. Eu achava aquilo tão fácil, os alunos se embananaram com isso. Qual é o adjetivo que eu coloco no lugar de bom? Qual é o verbo que eu coloco no lugar de prestava? Então, segunda fase não tem essa coisa de não é para não zerar. Até a questão que parece que é fácil é puxada, é trabalhosa. Eu posso até Eu dizer, não vai ser uma questão difícil, mas ela vai ser trabalhosa. Você vai ter que suar trabalho para entender o texto, vai ter que suar para trabalhosas, escrever. trabalhosa assim, mas ele consegue. Sabe por que eu estou falando isso, Lau? Que eu me lembro que pelo menos umas 2 vezes a FUVEST teve que fazer um segundo vestibular, porque ela não conseguiu aprovar candidatos em número suficiente para as vagas que estavam lá. Uhum. E a partir dali eu percebi que tem sempre uma. Não é a questão, mas é um item da alternativa. Às vezes a alternativa. Então, letra A, aí ele pede X, Y e Z. Né? Então, às vezes, o Z é o facinho, porque aí. Porque se o candidato responder só o Z da alternativa A, ele já não zerou a questão, então ele continua, né, na disputa pela vaga. Então, é nesse sentido que eu acho que vai ter alguma coisa ali que vai ser bater o olho e realmente responder, porque é exatamente aquilo, sem altas filosofias. Mas, às vezes, entremeado numa questão que seja mais complexa, entendeu? Assim, para o cara tirar 0,25 e continuar sem dar problema, né, para a FUVEST não conseguir preencher as vagas todas, né? Porque não tem gente aprovada, porque zerou em português, por exemplo. Eu acho que é por aí. Tá, mas eu continuo dizendo, ele vai suar para escrever. Pode ser uma questão fácil de você entender o que significa o texto, mas como é que você vai escrever isso? Você lembra, a Walsh lembra, você também lembra, uma questão que caiu, acho que era da Unicamp, o nome dos personagens que ajudaram o Augusto Matraga, lembra disso? Eu ia citar isso, Lu, eu ia falar exatamente disso. Quem são, não, ela não perguntou o nome, ela perguntou quem eram as personagens, né? Quem é? Não era para, veja, eu sempre cito isso porque, veja, é para você entender como é que funciona o texto literário, como é que funciona uma questão de literatura. Ela não perguntou o nome, Serapião e Quitéria, mas ela perguntou quem eram. Era um Mas casal se o de cara pretos, respondeu Serapião e pobres. Quer dizer, Quitéria, o que é o que isso cara teve que significa na aceitar. lógica do texto? Mas se colocou Acertou. Serapião e Quitéria, vai ter que Ela dar acertou. 0,1 Ela se der bom. acertou. Aham. Mais ou menos por aí. O que vocês acham do Drummond, hein? Mas Vocês opinariam o quê? Um poema mais complexo ou mais fácil? Eu acho que eu vou para os complexos. eu vou para um poema fácil que ela vai fazer uma pergunta complexa. O poema é fácil, mas ela vai enxergar alguma coisa assim. Como é que esse poema, aquela coisa, nossa, não tinha pensado nisso. Como é que esse poema vai representar, revelar valores sociais brasileiros? De novo, a gente está batendo nessa tecla. O que é o Brasil? Né? Então, o que é o nosso, o que é a nossa nacionalidade? Como é que o Brasil se construiu? Como é que ele foi construído? Tem aquele poema, acho que também já fui brasileiro, alguma coisa assim, É, em que o Drummond fala é, desse estereótipo brasileiro, né? Uhum. O meu chute seria infância. Tem muita coisa na infância para você. Parece um poema tão bobinho que ele está recapitulando a infância dele, mas o meu palpite, meu chute seria o infância.
Já que é para chutar? Já que é para chutar, chutei, né? Então, eu chutaria uma infância. Então, você tem essa questão do escravismo, a diferença entre a mulher que fica em casa, fazendo serviço doméstico, e suspira, um suspiro fundo, que tédio, que faz lembrar a Nina, que também suspira, que está entediada, né, no serviço doméstico, né? E você tem a descrição de uma infância que depois o cara, e eu não sabia que a minha história era mais interessante que de Robinson Crusoe, alguém adulto que vai nos mostrar que aquela coisa da infância era tão gostosa que me lembra o Campo Geral, né? Então, essa recuperação de uma infância que vai revelar valores sociais e é uma infância, assim, eu não vou dizer que ela é idealizada. É engraçado que é o único que eu me lembro, o único poema que o Drummond volta à infância sem essa, volta ao interior sem essa amargura. É um poema, assim, tocante. É lindo esse poema. É a sensação que eu tenho ao ler a infância é a mesma que eu tenho ao ler o Campo Geral. Bom, eu faria uma coisa mais imprevisível. Eu pegaria um poema do Drummond razoavelmente conhecido, é o caso de Quadrilha, e fazia uma questão voltada para a língua, né? Que é aquela relação de causa e consequência que a gente tem no Quadrilha, se você ler de trás para frente, né? Eu iria Aham. assim para aproveitar as obras para uma questão que não envolva só a interpretação da obra, mas que envolva a língua ali também, né? Eu acho que seria uma boa pegada, mas é um Sim, chute. sim, sim. Ou fazer uma ligação com Quincas Borba, né? Porque aí o Rubião amava Sofia, que amava Carlos Maria, e E não aí que amava não amava. ninguém, amava ele Não mesmo. amava ninguém, né? Só quer ser idolatrado. Exatamente. É, você falou em Carlos Maria, mudando de livro, quando você pensa no Carlos Maria, o cara é baita do narcisista, e isso lembra o Julião Tavares no Angústia, né? Os dois sofrem do mesmo problema, que é o mito de Dom Juan, né? Exato. Aham. Que na verdade não Verdade, gosta verdade. de ninguém, né? É, por aí. Outra coisa E são, interessante. e são os dois são os. Ah, tá, tá. Os dois são privilegiados socialmente, né? Os dois são. E os E dois são são aqueles respeitados na sociedade. e são aqueles que têm a necessidade da conquista e não da manutenção da conquista. Uhum, verdade. Só é o sedutor e ponto. Depois que ele seduz, não interessa mais. Joga fora, né? Então, aí a gente entra na linha dos homens canalhas, né? Então, vamos pensar nos homens canalhas? Quem, A gente tem na quem lista. supera os homens canalhas? Você tem o Capataz e Dina, né? Esse é um homem canalha, né? Quem mais? O Julião Tavares é um canalha. O Dirceu não deixa também ter um pouquinho do seu lado canalha, que ele só fala dele, né? Na verdade, parece que a Marília é um troféu para ele. Então tem um grauzinho de canalha nele, eu veria. Mas ninguém supera o Julião Tavares. Estou pensando. O Nhobero tem um pouco do canalha, mas ele é uma personagem complexa, né? Pelo Tem o contexto Omar, social, né? e o Omar Quem também. mais? O O Omar também. Omar. O Jacob Omar tem ou também um pouco de Jacob? canalha, né? Jacob. Qual dos dois é Também. mais canalha? Bom, eu acho que o Jacob parece um pouquinho mais bonzinho, mas é só uma aparência, né? Ali nenhum dos dois Não, seria, sei nenhum dos dois, viu? eu gostava demais do Jacob, mas depois que eu conversei com você, Lu, depois que você me convenceu, ele é muito insidioso. Eu fiquei assim, desgraçado, quase que eu falo um palavrão agora. Desgraçado, ele não é tão bonzinho assim, é que eu sou tão ingênuo. Esse meu ascendente em câncer, Lu em câncer, me faz assim, ser tão ingênuo, né? Eu era encantado pelo Jacob, mas ele tem um lado canalha. É Gente, falando em alguém que dois me irmãos, trairia sem eu perceber. olha aí, tá vendo? Falando em dois irmãos, aí a gente tem a Domingas, né? Que seria essa mulher É. escravizada que permanece mesmo sem haver escravidão no país, né? É o agregado, né? Que, na verdade, Eu, ali eu, não é eu, agregar, quer eu dizer, acho, e não é, né? eu acho lamentável. É agregada. É um tema que está gritante. Foi o tema de redação da Unicamp, né?
Tá gritante isso, você vê também um pouquinho no Enem, tá gritante esse serviço feminino que é invisível, tá gritante, a sociedade inteira tá gritando isso, essa questão da mulher, que é um serviço invisível, essa questão de uma etnia que é menosprezada, de uma etnia que é o indígena, né? Mas eu posso também incluir os afrodescendentes, uma etnia que é menosprezada, mas são a base, não só daquela casa, mas de toda a sociedade. E o que eu acho lamentável é que a FUVEST não aproveita isso. Né? Sei lá, acabou de entrar na lista. Eu estava esperando que isso fosse utilizado na primeira fase, mas não foi. Né? Mas eu acho a Domingas, para mim, é a personagem mais rica do Dois Irmãos. Não, eu até esqueço o Iaco e o Omar, eu acho que a mais rica, mais poderosa é justamente a Domingas. E ela, ao mesmo tempo que ela é poderosa, ela é menosprezada, que ela representa o povo brasileiro mesmo, né? Que é poderoso, esforçado e menosprezado. Se você pensar nessa linha de mulher que você citou, a Domingas, perfeito, entre aspas, agregada, é da família, mas, na verdade, não é, a gente sabe disso. Mas a gente pode pensar também, Lau, que você citou, essa coisa do trabalho feminino dentro de casa e que não é valorizado, que a gente também tem, por exemplo, no campo geral, na Ianina. A Ianina é uma vela apagada ali naquela família, né? Uhum. É como se ela fosse útil apenas porque ela é a dona da casa, né? Então, acho que dá mais ou menos esse jogo no sentido de realmente a figura feminina ser renegada a terceiro, quarto, quinto plano. Se for uma figura feminina indígena, é renegada a décimo plano. Se for uma figura feminina negra, também está lá no último, né? No sentido de que parece que não tem importância na sociedade. Sim. Né? Então, dá para a gente pensar, de novo, a gente volta na questão da mulher, que eu acho que é uma questão importante, que a FUVEST não vai perder. Óbvio, a gente já sabe que ela não vai perder a oportunidade, mas ela não deveria perder já nesse vestibular. Né? Gente, desculpa, mas aí me passou uma coisa pela cabeça agora, que talvez o Milton Atum nem tenha pensado nisso. Mas a mulher que foi ativa, que teve voz ativa, destruiu tudo, que é a mãe nos Dois Irmãos. E se A ela Zana. é a causa de tudo, né? Ela é a causa de tudo, de toda aquela destruição familiar. Seria um castigo, talvez, né? Eu não teria coragem de dizer que o Milton Ratum pensou nisso, né? Então, é por isso que eu Que estou falando. Eu acho que ele pensou nisso, mas aquela Eu acho que, questão da olha, mulher. mulher, se você eu se acho que o Milton intromete, você estraga Ratum, tudo. eu acho que o Milton vai bem na linha da matriarca árabe, né? Porque a mulher árabe, dentro de casa, a voz é dela mesmo. Mas fora, você pode reparar que fora de casa, a gente não tem nem muita ação da Zana. A gente vê a Zana o tempo inteiro ali, na casa, mas fora, só com o vizinho, mas é só coisa de, sabe, tretar com o vizinho, que ainda essa ideia é meio de espaço doméstico. Mas a Zana também, ela não tem essa atividade social, a gente pode pensar dessa maneira. Quem vai tentar ter atividade social é a Rania, mas também não vai conseguir. E a Ana fica com esse estigma de que faz coisa masculina, né? Ela não tem atividade social porque é mulher, né? Ela está fazendo o papel de. Desculpa, ela está fazendo o papel do homem, né? Ela é a única herdeira do Halim, no sentido de levar os negócios em frente, né? Que, aliás, Uhum. é aquela coisa do comerciante também, né? Aquele estereótipo árabe, né? Do turco, né? Que tem a lojinha, né? Que vai vender coisa. Então, é meio estereotipado isso, né? Exato. Na obra. Mas eu acho, talvez, já que a gente já está falando de outra obra, quando a gente volta, a FUVEST pode pegar imagens daqui, ó, que é O que você o... acha? Acho, Sim, sim, para a segunda fase ela já fez isso com Angústia, as capas, fez né? De as Angústia. capas. Porque E ela eu adora, gosto... numa segunda fase, trabalhar capa e texto. Imagem e texto, imagem e texto. Já que você falou em capa, a gente pegar essa capa, você vê que exatamente a gente tem as inversões plenas, né?
Então, Sim, aqui é um preto, sim. aqui vai ser branco e vice-versa. Né? Mas Voltando não é, mais... eu acho que não é uma inversão plena, porque o que é preto de um é claro no outro, né? Então, como se um pedacinho de um está dentro do outro. Então, não é um maniqueísmo extremo, né? Não, A não é capa mostra um pedaço. maniqueísmo. Não. Mas é para Então, mostrar que... eu tenho um pouco do Jacob dentro do Omar, eu tenho um pouco do Omar dentro do Jacob, porque os dois também se invejam, né? Um inveja o outro. Mas é justamente para mostrar essa perspectiva de que eu vejo essa parte escura da capa como se fosse um raio-x. Porque se você reparar, Sim, aqui tem o olho e tal, aqui é como se fosse um raio-x. Então, se eu é o sobrepusesse... negativo, é o negativo. Exatamente, é o negativo. Então, se eu sobrepusesse, daria um inteiro. Então, eu voltaria naquele raciocínio que a gente estava desenvolvendo, que, na verdade, os dois são iguais até mesmo num comportamento muito canalha dos dois. Os alunos perguntaram para mim, acho que não sei se perguntaram para vocês, mas talvez, com qual dos dois eu ficaria? Se eu ficaria com o Omar, se só tivesse os dois, tá? Se eu ficaria com o Omar ou Nossa, se eu ficaria com o Yacub. se for da série, o Cauã Raymond, nossa, Aí tudo faz, né? Fico com os dois. eu não saberia responder. Né? Não, eu falo para a molecada que eu ficaria com o Omar. Isso espanta muito a molecada. E eu justifico porque eu ficaria com o Omar. Porque ele é um canalha que age pela frente. Eu gosto de ver o meu inimigo pela frente. Aquele que vem pelas costas, primeiro eu nem sei que é meu inimigo. Que é o caso do Yacub. Yacub é um grande inimigo. O Omar sabe que ele é inimigo dele, mas o Yacub é esse homem meio do mal, né? Que age pela máscara do bonzinho. Né? Então, eu prefiro saber que aquele ali é mal mesmo, eu já sei com quem eu vou lidar. Né? Aquele ali é bonzinho, é o lobo em pele de cordeiro. Aliás, um ditado que podia ser vinculado com Yacub do... Exatamente. Né? Verdade. Lobo em pele Mas de acho que cordeiro. faria com o Halim, moço, hein? Ah, ele era fogoso com aquela Zana, né? E, inclusive, eu vi uma entrevista do Milton Ratum dizendo que ele não tinha pensado na possibilidade do Halim ser pai do, meu Deus, do narrador, né? Do E Nael. Do que foi Nael. Nael, exatamente. E que foi uma leitora que veio comentar sobre isso, né? Mas é uma possibilidade, porque ele não queria filhos, ele tinha uma vida sexual plena com a esposa, e aí depois, né, que as crianças nasceram, aí ela se apegou demais ao Omar, porque, enfim, a princípio era o filho que tinha mais problemas de saúde, que seria natural na mãe, e depois isso acaba virando numa relação de Édipo mesmo, né? Mas Uhum. talvez tenha sido deixado de lado O o Halim. Halim lá, né? Eu achava essa hipótese absurda, né? Mas quando eu fui reler, engraçado que é super gostoso esse negócio de releitura. Quando eu fui reler o Dois Irmãos, aí eu me deparei com um episódio, vocês se lembram, quando alguém caluniou o Halim, dizendo que ele gostava de de fazer sexo com cunhatãs, e inclusive com a empregada dele. E a reação dele foi extremamente violenta com isso, né? Então chamou o cara por desafio, né? Eu fiquei encanado, mas o que está fazendo esse episódio aqui? Né? Por que esse episódio aqui? Né? Então, para levantar, não sei se o Milton Raton pensou nisso, mas para levantar essa pontinha de dúvida, porque você vai pensar na economia do romance, para que esse episódio? Qual foi a função dessa história? Para mostrar coragem, a bravura, ó, o Halim sabe lutar, foi esfaqueado, mas eu fiquei, sabe, com uma orelha super em pé. Nossa Senhora, O é uma Ratum, pista, uma dica. o Ratum, ele diz nessa entrevista que ele não percebeu isso e que era quem percebeu foi a leitora que a Val falou e a editora do livro, né? A editora do livro também percebeu e cutucou o Milton Ratum sobre essa possibilidade. Mas talvez, eu acho que ele não tenha feito com essa intenção de que despertar uma suspeita do Halim ser o pai do Nael, mas apresentar para a gente um típico comportamento, né, do homem branco frente às indígenas, às crianças indígenas que ficam, por exemplo, nas estradas, né, ali, e são oferecidas sexualmente para quem passa, né, para os homens que passam. Então, talvez ele tenha pensado nessa ideia de mostrar a exploração sexual, ou não é nem bem exploração, às vezes é o abuso, não é?
sexual que os homens fazem com as indígenas, né? E quanto mais novas, o abuso é mais intenso, eu acho. Sim. Mas existe uma exploração em todos os sentidos, né? A sexual é uma, mas é o trabalho não remunerado, com a desculpa de que é da Sim. família, né? O abuso do filho, que vai lá se deitar com a criada, né? Que seria uma herança também da escravidão. Enfim, a gente O tem... abuso de impedir, de atrapalhar o Nael de estudar, de buscar o próprio futuro, né? Sabe, ele é filho da empregada, ele não é um empregado, né? Então ele não tem que fazer serviço, até para as vizinhas ele tem que fazer. E o menino querendo estudar, né? Então há várias formas de abuso aí. Se bem que é Naturalizados, né? Que alguém mais antigo natural. diria assim, não estou vendo nada de errado nisso aí, né? É, O menino tem que pagar o que come, né? Então é normal que o estudo fique em segundo plano. Quer dizer, para a Conceição Evaristo que fala disso, né? Para certos setores da elite, o pessoal pobre estudar é luxo, né? Tem garantia de sobrevivência, né? então, Mas se o bem Nael, mesmo estudando, o Val e Lau, e mesmo se tornando um professor, ele continua a parte da sociedade. Essa ideia dele ser a parte da sociedade fica bem registrada na perspectiva da casa Rochirã, né, que era a casa da família, que vai virar a casa de quinquilharias, né, do Rochirã, e ele vai ficar com o quê? Com aquele quartinho nos fundos. Então, ele continua sendo a parte, né? Ele não está integrado naquela sociedade. ele é Exato. uma Eu acho instituição, surpreendente isso que o livro verdade. ele consegue mostrar o que é o Brasil. Porque essa casa Rochirã significa que há toda uma economia que modificou. Então o Brasil se modernizou, né? Do Halim para Rochirã há uma mudança enorme no contexto social, no contexto econômico, mas o grupo social que pertence ao Nael continua nos fundos. Então Então, não houve mudança para ele. Talvez a casa agora seja de alvenaria, mas na essência é a mesma. Então você muda, daí faz uma maquiagem, mas a essência é a mesma. talvez aí a gente tenha uma Daí o. questão, porque ele é, de fato, uma intersecção. Ele não é mais aquele tão subalterno como foi a mãe, Sim. mas ele não pertence, de fato, à classe social da família, Uhum. e está ali naquele meio, né? Estudou, mas tem a casinha lá dos fundos. Por exemplo, o Rubião não é uma intersecção, porque ele vem de baixo e aí sobe e depois cai, né? Mas a gente pode fazer comparação aí entre eles, ou talvez até, não sei se haveria outras personagens. Luiz da Silva. Luiz da Silva, É, no uma Angústia, coisa que para você. os pobres, ele é rico, e para os ricos, ele é pobre. O Nael está exatamente nessa intersecção. Mas será que Luiz Para da os pobres Silva ele é é uma rico. intersecção? Porque quando ele nasce, ele já nasce com a família enderrocada, não? Mas Ele já é O Nael também. Ele é um bastardo, filho de uma indígena. Entendeu? É bem aquela coisa que a sociedade vai olhar para ele como? Vai apontar o dedinho. É o bastardo, meio indígena. Então, é aquela coisa a parte da sociedade. Né? O Luiz da Silva também. É Mas o o que quê? O É Luiz da Silva aquele que é herdeiro empobreceu. mas ele Fala, tem um fala. histórico, né? Quer dizer, o histórico desapareceu, eu falei besteira, o histórico desapareceu porque aquele monte de sobrenome que representaria o histórico do grupo social dele desapareceu. Aquele monte de sobrenome, né? Mas ele é um. Os dois são herdeiros de uma derrocada, né? Os dois são herdeiros de uma derrocada. Deixa eu pensar, preciso Eu acho metabolizar essa ideia. que o Nael Aliás, você não é falou de herdeiro. sobrenome. Qual é o sobrenome do Nael? O Nael não tem uma derrocada, ele não tem uma derrocada, ele tem uma aparente ascensão, uma maquiada. Ele é escolarizado, ele é professor, né? É uma aparente ascensão, não é uma maquiagem, mas ele continua morando nos fundos. Ele continua. E ao mesmo tempo que ele é, aliás, você precisa reparar, ele pega algumas heranças. Ele pega a herança de uma certa forma, do professor Laval e pega a herança do Halim. Sim, Porque o Halim, ele vive de memória, ele vive de passado. O Nael está escrevendo um livro de memória, de passado. Né? ele é um memorialista, ele é o depositário de um repertório cultural, tanto do Laval quanto do Halim.
Exatamente. Eu acho que é por aí. Então, engraçado que faz lembrar Luiz da Silva. O ato de ele produzir, de ele mexer com a linguagem, né, o ato de ele trabalhar com a linguagem é igualzinho ao Luiz da Silva. Ele se diferencia um pouquinho mais, porque ele também ele trabalha com a linguagem. É a linguagem que diferencia o Luiz da Silva. Mas você sabe, o Val e Lau, uma coisa, o Luiz da Silva ele escreve o seu livro de memórias, ou quase uma confissão, né, para entender quem ele realmente é. E o Nael também. É verdade. Sim, sim. E os dois servem para a gente entender um pouco do Brasil. É uma confissão não só pessoal, né, mas é uma busca de identidade nacional. São duas obras que trabalham, de uma certa forma, com a identidade nacional. O que somos nós? O que é essa sociedade brasileira? E a Então, identidade nacional, desculpa, Val, que está esquecida, né? O que parece que Sim, não existe, que é a identidade do Norte e Nordeste. Parece que o Norte e Nordeste não existe, né? E eles vão tocar nessa perspectiva que é bem interessante. é interessante também que assim é uma identidade, mas que vai para o lado da derrocada, né? A gente estava falando da casa e da família, enfim, que vão para essa destruição. Mas no caso do Luiz da Silva, é toda uma época, né? Aquela geração, segunda geração, de 30 a 45, passando por Segunda Guerra Mundial, nazismo, stalinismo, enfim, fascismo pelo mundo. E o Luiz da Silva é um homem, não só ele é destroçado, como ele enxerga o ser humano destroçado. Ele nunca descreve uma personagem inteira. Então, é uma mulher que leva o braço de uma criança pela mão. Não é que ela está levando o braço da criança, mas é a criança pelo braço. Ele olha pela janela, ele vê as pernas de um policial. Ele olha para a mulher com a qual ele trombou e ela está com o cabelo cobrindo metade do rosto. Então, a gente tem uma representação de uma época destroçada, de ser humano destroçado, que aparece no Drummond. A gente tem o indivíduo que não se encaixa, que é a figura do gauche, do Drummond, que a gente também encontra e esse no é o Luiz da grande Silva problema do Rubião. O Rubião ele não sabe se encaixar na sociedade dele. Ele não também, conseguiu se encaixar. Por isso que ele é um derrotado também. também, É exatamente. interessante, é interessante essa leitura, né? O que não se encaixa. Sim. Quem mais eu poderia lembrar dos que não se encaixam, Valquíria? Gostei dessa sua leitura. Quem é que não se encaixa? A gente pode pensar no campo geral. De uma certa forma, a Nina não se Minha encaixa Nina não se muito. encaixa. Ela está sempre insatisfeita, né? E você Sempre. pensa, ela me lembra muito aquela coisa que a gente vê muito em Clarice Lispector, né? Aquela insatisfação do quê? Eu quero mais, mas estou aqui nesse ambiente doméstico, né? Nesses laços de família, né? E a Nina é uma personagem sufocada. E eu acho interessante isso nela. Ela quer mais, mas ela está sufocada pela educação, né? Lembra o Luiz Altino falando, né? É maldade fazer uma mulher se casar tão cedo, né? Quer dizer, tanta coisa que ela podia ainda aprender para saber escolher quem seria o seu melhor marido, né? Mas é a mulher Sufocar sufocada, o diferente que da é Chica da Silva. o que é representado pela natureza ali do lugar, né? Porque eles estão num vale, né? Lá no Mutum, no Uhum. fundo do vale, cercado por montanhas, né? Por natureza, e é a representação dela ali naquele mundo patriarcal. Ela tem que obedecer não só ao marido, mas à vovó Isidra, né? E realmente completamente sem voz. Um certo avesso da Sofia, porque a Nina, como o Lau falou, ela está no lugar em que ela quer mais, mas ela não age. A Sofia, ela age. A Sofia é uma alpinista social. Né? Então, a Sofia ela tem um mau caratismo, né, para conseguir as coisas que a Nina não tem, por isso que ela fica naquela estagnação também. Ela não consegue, sabe, reagir, né, pelas pressões todas da sociedade, evidentemente, patriarcal, machista. Aliás, dava para vincular, pegar as três, né, a Zana, a Nina e a Sofia. Então, são três mulheres de épocas diferentes, uma representação de comportamentos que, de uma certa forma,
são diferentes, mas eles são também complementares, né, naquilo que deveria ser a conduta mais adequada de uma mulher, né? Ter vontade, agir, ter voz e ser ouvida, principalmente, né? E o contrário disso seria a Marília e também a Dona Tunica, né, que ficou a vida inteira esperando, né? Ela não tinha atitudes, ela esperava um noivo, esperou se casar, enfim. E a Chica da Silva lembraria que ela é a exceção que comprova essa regra, né? Porque se toda hora se fala a Chica, a dona do dono, a Chica que manda, por que tem que destacar isso? Porque eu não esperaria isso numa mulher. A mulher ela tem que ser submissa ao seu dono, ao seu homem, né? Então, não, a Chica que manda, a dona do dono, né? Então, ela tem um comportamento que é a exceção comprovando a regra, né? Você me deixou apaixonado pela Chica da Silva, Valquíria. Mas ela é apaixonante mesmo, pelo menos como veio para a história, né? Isso que a gente não está pensando na Marina, do Angústia. Não é? É Porque a outra Marina... alpinista, Oi? outra alpinista, mas Alpinista. Engraçado, a Marina, ela, vocês me falaram de Sofia, a Marina ela quer, ela consegue e é punida. Ela cai em desgraça. Diferente da Sofia, ela quer, consegue e sobe. Marina, ela quer, consegue, né? Sei lá, o que ela quer? Ela quer satisfazer suas curiosidades sexuais, né? E cai, né? Não sei se essa Não, diferença se eu é por causa acho de que a livros. Marina, ela queria um marido rico mesmo. sim, Era um marido rico. Porque se ela possuía. quisesse só a curiosidade sexual, ela Sim, não sim, teria feito sim, aquela sim. frescura toda com o Luiz da Silva, sabe? Ai, não, ai, não. Já tinha E o enxoval, o que ela compra do enxoval? Só coisa de rico, chique. né? É, Chique. chique. É o que a Val Porque ela falou, está ela é encantada conquista com, social. É. ela tá encantada com as leituras que ela faz, né? Ela pergunta por que o seu Luiz não anda de fraque. Ah, tem a dó, né? De smoking, né? Ela é deslumbrada, né? É verdade, é verdade. Ela é alpinista. É uma alpinista, ela é a Não é só deslumbrada. curiosidade sexual. Outra mulher sem ação é a Benedita, né? A prima lá da Sofia. É, a gente tem bastantes Ela tá lá mulheres para. sem ação, né? Que é do século XIX, século XX, a mulherada não tinha essa... Tinha vontade, mas não tinha meios, né, de poder agir sem sofrer nenhum tipo de punição, de sanção, castigo, né? Eu acho engraçado que a Benedita representa bem a sociedade dela, porque como ela está no interior, ela não está no meio da civilização, então ela está contente, não precisa saber francês, não precisa saber tocar piano, né? Quando ela chega no mundo urbano, o que que acontece? Ela só vai se preocupar em se elevar culturalmente para conseguir um homem, né? Como se essa ideia da mulher, ela precisa conquistar um homem, ou servir um homem, né? Então ela precisa ser um troféu à altura daquele Carlos Maria, né? Porque o que ela teve de engrandecimento, de novo, do alpinismo, de subir socialmente, era só por causa de um homem, né? Por causa do Carlos Maria, porque ela ficou envergonhada quando ele pediu para ela tocar piano, e ela não sabia, né? Até aí, então ela nem passava pela cabeça dela esse tipo de preocupação. Que vai meio na linha daquele pensamento de que uma mulher sem homem não é nada. A gente pensar no século XVIII, XIX, Aham. XX, e até hoje, dependendo da cultura, isso se faz até hoje. A mulher sem um homem não é nada. É o que a gente tem, por exemplo, mudando, acrescentando mais um livro aqui no nosso bate-papo, no Rosita até morrer. E não Sem um só homem ela não é nada, né? Não só ela, eu pensei no Rosita de imediato, assim, né? E ela sem o... E Esqueci o ela, nome do e ela marido ainda dela. aceita esse homem de volta, né? Aceito. Lembra, não sabe só aquele aceita, poema como Caso quer. do Vestido, do Drummond? Sim, é Lembra? verdade. É. Uhum, uhum. Foi embora com a outra, mas se quiser voltar, eu tô te esperando. Ah, vai tomar banho, minha filha. Manda o cara embora. Desculpa. Me revolta esse comportamento. No Nós Matamos o Cão Tinhoso, a imagem da mulher é totalmente submissa, ela é mal vista tanto pelos moçambicanos quanto pelos é, portugueses, enfim, pelo colonizador. Agora, tem uma mulher que é autoritária, que é a mãe do Ginho.
embora ela espere que o marido resolva, por exemplo, aquela questão da cobra, né? Você tem, e ele, não, eu vou ver amanhã e tal, ela, não, eu não quero mais isso aqui, ela é autoritária, ela tem voz, mas também é aquela coisa, Mas dentro de ela casa, me, ela me faz lembrar o que a Lu falou. O autoritário dela é no ambiente doméstico. É, dentro de Então, entendi. ali casa. dentro de casa, ela é que nem a Zana. Ela é que nem a Zana. No ambiente doméstico, ela manda, ela faz o que quer. Até o marido é submisso, né? Mas fora não manda, né? Agora, mudando aí um pouco, já que a gente chegou no Nós Matamos o Cão Tinhoso, a gente tem no campo geral, então, o crescimento, o amadurecimento do Miguelinho. Mas existe também um amadurecimento dos meninos, no Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Ginho, né? E Do primeiro até o último conto, é. até o último conto, quando é preciso mudar essa situação, quando eles chegam a isso. Aliás, o Ginho e o Miguelin, acho que o primeiro contato deles com a morte, né, é que faz com que eles. Porque, assim, é como se fossem Sim, degraus, né, no sentido deles atingirem a maturidade deles ou fazerem a travessia do mundo infantil para o mundo adulto. E eu acho que a grande representação para as duas personagens em relação a fazer essa travessia é a morte do cão tinhoso e a morte do dito, né? sim. É o grande degrau mesmo, o grande passo para o amadurecimento dele. Depois desse momento da morte, eles viram outra personagem. Sem abandonar o que eles tinham, mas é um amadurecimento mesmo. Você tem razão, Lu. Você tem É que você razão. pode perceber do Ginho, inclusive, nas mãos dos pretos, porque ele Ele é não se muito ingênuo. contenta com aquela definição absurda, né? E você sabe que eu acho que não é uma questão de não se contentar. Aí é que eu encaro, por exemplo, aqueles olhos azuis no Cão Tinhoso, que é uma colonização tão antiga que o próprio colonizado acaba pensando como colonizador, o que contribui para aquela situação horrorosa que é representada pelo cão tinhoso. É uma questão de submissão, o rabo entre as pernas, um sofrimento, ele era velho, né? Um sofrimento que estava marcado na pele, né? Desse cão tinhoso, mas aqueles olhos azuis talvez fosse a pior violência que esse povo sofreu, porque eles foram tendo que deixar sua própria cultura para pensar como o próprio colonizador. E era contra tudo isso que eles tinham que lutar, contra essa situação, o que tem a ver, então, com a tradição oral africana de usar os animais para representarem situações, especialmente situações difíceis. Então, eu vejo o cão tinhoso como uma representação dessa situação tão antiga, porque eles eram colônia já antes de o Brasil ser descoberto, e que precisavam acabar com aquilo. Ninguém gostava daquilo. A única pessoa que tratava bem era a menina que não tinha Uhum. muito Uhum. raciocínio, né? Não tinha nada crítico. E o Ginho, que era um menino assimilado, que estudava, que levava vantagens naquela sociedade e que reluta um pouco, mas no final do Nós Matamos o Cão Tinhoso, ele entende que era preciso pegar em armas e acabar com aquela situação. Uma situação de submissão que vai aparecer em todos os contos, nos imóveis adjacentes, não é? Puxa, o menino até gostaria de levantar, mas não tem vontade, né? Porque não tem como lutar. Dina é um conto belíssimo em que você vê aquele senhor idoso que, tendo sido ofendido, não é? Porque a filha, enfim, foi de alguma maneira, na verdade, ele é que foi o ofendido, né? Ninguém dá importância para ela, que foi levada lá para ter relação sexual lá com o capataz. Não, ela não importa, mas a ofensa era em relação ao pai dela. Naquele conto, a gente pensa, agora vai haver uma reação, e ele não reage. Ele pega a garrafa de vinho, toma, e o jovem que quer reagir, imagina, uma situação como aquela, se eles reagissem, eles seriam todos mortos.
Então, ele vai pacificamente, volta lá para a plantação, e o livro acaba falando que eles são como os búzios, ou seja, são conchas que tentam se proteger através daquela passividade. E no último conto, no Inditimo, não é isso? Quando você tem essa questão do é preciso mudar, aí existe uma esperança. A gente vai ter que mudar e vamos ter que pegar em armas e vamos ter que reagir contra tudo isso. Disso tudo que você falou, duas coisas achei lindíssimas, né? Então, a grande mensagem de Nós Matamos o Cão Tinhoso é exatamente essa, a questão da temperança, né? Se você compara o Ingtimo com o Dina, você percebe que a atitude não deve ser tomada, né? O Ingtimo mostra, o jovem tenta se revoltar contra todo o sistema, mas a revolta dele é errada, está canalizada de forma errada, não tem estrutura nenhuma para desmontar essa opressão. Então, ele vai ser abatido. E agora, veja, o que o velho representa, né, o que o senhor representa no Dina, essa consciência que ainda não é hora. Vamos esperar, ainda não é hora, não temos estrutura ainda para nos colocarmos, mas essa mensagem está no finalzinho do Ingtimo, mas vai chegar a hora, vai ter um momento, a gente não tem que ficar completamente submisso, aceitar, não, mas agora não é hora. Então essa É uma, mensagem de tranquilidade, de temperança, me sumiu a palavra, mas é aquela coisa a gente tem que ser prudência, equilibrado, tem que a ser palavra. prudência, né? O E uma Madala, outra o coisa, Madala é símbolo de prudência. É o velho prudente, entendeu? É quase o burrinho pedrez aham, lá do Guimarães Rosa. exatamente, Né? ele sabe a hora que ele age. E outra coisa que Sabe você o que... falou, Valquíria, que eu achei lindíssima, é o seguinte, o pessoal sempre pergunta, mas quem é o Cão Tinhoso? Quem é o Cão Tinhoso? Não é para fazer essa relação, assim, essa tradução simplista, o Cão Tinhoso é o português, o Cão Tinhoso é o moçambicano. Não, você fala, o Cão Tinhoso ele representa não uma pessoa, não um grupo, mas o Cão Tinhoso ele representa uma etnia, não é mais do que isso, um contexto. Ele uma representa situação. uma situação, não é essa relação unívoca, é o português, não, é o moçambicano, não, ele representa a situação. Você cita essa questão do contexto em que se encontram os moçambicanos. Eu tinha pensado numa coisa em um vídeo que a Lu mostrou para a gente, né, que o Cão Dioso, ele, sempre quando ele aparece, ele faz com que a gente pense na questão da solidariedade. Sempre que ele aparece, ou você não tem empatia, ou você tem a questão da empatia. Então, é o Ginho, é a Isaura. Então, o Cão Dioso é aquele catalisador que faz com que a gente pense na empatia, onde ela não está ocorrendo, onde ela está ocorrendo. Então, ele é mais do que uma coisa, um ponto certo. É o português, é o moçambicano. Não, ele representa uma situação, um contexto. E só em relação à Rosita, que a gente estava comentando, né? Por que esse último conto? Depois desse é preciso mudar, né, do Inigtimo, a gente tem Rosita mostrando que a submissão é horrorosa. Porque Sim. conforme a gente vai lendo, a gente vai ficando indignado com a submissão daquela mulher, né? E que ainda quer aquele homem de volta e tudo mais. E é preciso acabar com essa submissão. E o que é interessante, você lendo Rosito, você percebe, ele não vai voltar. Então, essa situação é irreversível, não vai voltar. Então, depois em Gitimo, você percebe, não vamos voltar a ser submissos, sem retorno. Então, o Rosita, você tem razão, não tinha pensado nisso. O Rosita deixa claro, né, você vai perceber o quê? Que a submissão não tem mais espaço, acabou. Em Gitimo é o último momento que você pode pensar numa situação de submissão. Você pode até entender, faz parte da lógica desse contexto, da gramática do livro, do contexto social que ele está apresentando. Mas o que é interessante, acabou. Temos que nos preparar para uma mudança. Tanto que quando você tem Rosita repetindo os temas, não dá. Quem lê já percebe, não tem mais espaço para submissão, acabou. Mas vocês sabem que na edição moçambicana, o Rosita não Sim, existe. Ele só Sim. existe ele foi nessa edição da incorporado em Capulana. E a FUVEST não falou qual a edição que ela queria que os alunos, que os candidatos lessem. Mas eu vejo É uma porque outra a edição coisa. da Ática de 80 não tem a Não tem. edição da Ática não tem esse Rosita. Só nessa da Capulana de 2022, Eu, é isso? Não, então, 20. eu acho, por isso eu acho meio complicado eles colocarem o Rosita na prova, É porque isso que eles eu não ia perguntar a explicaram a edição. vocês. Eu ia perguntar isso para vocês, meninas. Você acha que a FUVEST vai colocar o Rosita? Porque não é Eu a acho que versão não. original, não está nem na versão original. Eles podem colocar um trecho,
do Rosita vinculado com outro conto. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar no Rosita é que talvez ele não coubesse realmente o encaixe neste livro. Porque eu vejo o Rosita, ele tem uma grande questão ali, é que o Manuel, ele é um assimilado. Então, o que acontece? Para a Rosita, as coisas não vão mudar, mas para o Manuel mudou, porque ele se assimilou. Você entendeu? Então, eu não Mas ele vejo continua como... sendo, mas ele é desprezado pela mulher que ele está procurando. Ele está indo atrás de uma mulher que não quer. Ele não é igual. Então, É o mas que ele acontece. tá com uma mulher que, de uma certa maneira, proporcionou a ele uma, entre aspas, ascensão social. Então, eu acho que no Rosita até morrer, muito mais do que... Claro, é importante a gente ver essa questão da Rosita, submissa, tá. Mas a questão do assimilado também, porque alguns moçambicanos se tornam assimilados porque eles acreditam que é uma maneira de ascensão. Outros se tornam assimilados porque é conveniente. Outros se tornam assimilados porque não sabem nem o que é direito, o que vai acontecer com a vida deles, então ser assimilado é melhor. Então, eu acho que essa questão do ser assimilado, que aparece em outros contos também, no Rosita, ela é bem importante. Então, destoa um pouco do último conto, do Inguitimo, quando o narrador lá fala, não, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Porque no Rosita, até morrer, você percebe que nada vai ser feito. Primeiro me deu essa impressão. A Rosita vai continuar sendo aquela figura feminina anulada e o Manuel vai continuar sendo o assimilado lá, tentando uma vida que não é a ideal, evidentemente, né? Não sei. Então, eu acho que não caberia realmente o Rosita aparecer na prova, assim, como um desfecho, sabe, de um livro. Eu acho que o anterior Uhum. realmente é o desfecho que o Ronuana colocou direitinho. Tem essa coisa, ai, é muito triste, mas tem um crescente dessa situação de é preciso mudar. Por exemplo, da cobra lá, do papá, a cobra e eu, não é isso? Em que o pai também tem uma reação, que não é reação, é uma passividade, né, em relação ao colonizador que chega brigando e tal. Mas depois, à noite, em conversa com o filho, além de falar que é preciso acreditar em alguma coisa, o filho confessa que podia ter feito alguma coisa para evitar que a cobra matasse o lobo, né, que era o cachorro do vizinho, mas ele não fez nada. E o pai, bem feito. Então, o pai tem uma revolta íntima. E o menino fica feliz. Ele fala, puxa, pai, eu já achava que eu nem gostava mais de vocês, porque era uma passividade horrível, né? Então, o pai, ele mostra que ele tem essa revolta. E mais ainda, naquele conto da velhota, a gente tem um rapaz assimilado que aparece apanhando cinematograficamente logo no começo da história, depois ele vai para a casa da velhota, a gente vai entender que é mãe dele, e no fim das contas, ele percebe, naquele abraço final, que eles só tinham uns aos outros, porque é uma ilusão ser assimilado, porque eles nunca vão ser considerados iguais. E aí isso vai crescendo no livro, né? Até chegar no Inguitimo, é preciso mudar. Eu acho um livro, apesar de muito simbólico, que é difícil ler, você tem que pensar no que o escritor quis dizer, mas eu acho um livro belíssimo. Mas você Do sabe, jeito que você Val, nos apresentou. o pai do Ginho é o mesmo homem do conto Inventário de Imóveis Adjacentes, que tem os livros escondidos, mas as revistas bobonas, né, dessa gastronomia intelectual, aquelas revistas idiotas que a gente tem ali. Eu estou com uns passarinhos aqui que resolveram vir participar da live. Então, assim, é o mesmo, né? O pai do Ginho, ele tem os livros, entre aspas, subversivos, que ele esconde. Então, quando ele incentiva o filho lá, que você acabou de comentar, no Papá, Cobra e Eu, né, é o mesmo personagem que sabe que é possível haver uma reação. Mas, de novo, a ideia da prudência. Prudência, ele sabe lutar. Tem que Ele saber o sabe, ele momento. não jogou fora, não desprezou os livros, eles estão guardados. Ainda não é hora, ele sabe lutar.
A Val falou que é um livro ele é um livro que dói, eu acho. Ele é um livro que dói. Mas não é, eu acho que é uma dor que a gente sente. Eu senti muita dor, eu fiquei muito triste. É um livro excelente, mas me deixou muito triste. Sabe o que me deixou triste? É saber que é uma história que envolve figuras do século XX. Mas é saber que, por exemplo, existem pessoas e culturas em pleno século XXI que ainda concordam com esse tipo de menosprezo do ser humano, esse tipo de preconceito que a gente tem, que o livro trata muito, né? E é isso que dói na gente. É a gente ler o livro e falar, puxa vida, não é? Isso ainda hoje, infelizmente, existe. Acho que é nesse sentido que o livro dói muito para a gente, porque podia ser tão diferente, né? As coisas podiam ser tão boas, e não é. Isso mesmo. Acho que é essa que é a importância da literatura, né? É mostrar isso. Isso ainda existe, né? Sabe? Eu fiquei besta, né? Quando o livro de 64, eu vi estruturas de escravidão no Dina. Fiquei pensando, mas eu pensei, será que ele está contando uma história do século XIX? Não, é atual. Então ainda há resíduos, resquícios desse tipo de preconceito, de opressão. Então o livro continua sendo bastante atual, né? E é essa a função, eu repito, do que a gente tem que ter ao mexer com o texto literário. Sabe, nos engrandece como pessoas saber, ter noção em que terreno que a gente está, que sociedade é essa. Eu não tenho essa visão, sabe, poliana da vida, né? Não tenho essa visão ingênua. Sim, a gente tem que ter um encantamento em relação à vida, mas a gente também tem que perceber que existem problemas e a literatura está aí para mostrar isso. Então, esses 9 livros, de uma certa forma, nessas quase 2 horas de bate-papo, né, a gente está tendo aqui, a gente percebeu tem um monte de questões sociais bastante atuais, bastante presentes, que os livros permitem que a gente perceba, né, que a gente note, que vão além dessa preocupação de vestibular. Imagina o que o aluno sai enriquecido no contato com essas obras, né? Mas é por isso que a gente estuda literatura. Assim como se estuda filosofia, é para conhecer o ser humano, é para conhecer a humanidade, e é por isso que a literatura amplia a nossa visão de mundo, e é por isso também que eu concordo com essa questão da FUVEST de não ter mais conhecimentos estanques, da gente ter a interdisciplinaridade, porque o nosso conhecimento é geral, e a literatura talvez seja onde a gente faz a união de tudo, porque tudo pode estar na literatura. Eu acho que a gente está meio falando assim com aquela coisa de estamos acabando, e aí eu vou pegar uma luz Aparece. aqui, porque eu acho que, sabe, com tudo que a gente conversou hoje sobre as obras, eu acho que o final do livro Mensagem caberia muito bem quando Fernando Pessoa escreve, né? Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Né? Que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje as nevoeiro é a hora, e não é a hora só de Portugal, é a hora de todos nós, né? Da gente sair desse nevoeiro que é essa parada no tempo e que, infelizmente, algumas pessoas nos nossos tempos ainda insistem, né, em viver. Né? Eu acho que é uma coisa que dá, esse finalzinho dá para a gente encaixar, eu acho que praticamente Sim, sim. em todas as obras. Perfeito. É a hora. É a É a hora. hora, O Guitim mostra bastante. Todos os livros. É a hora. Esse é o momento. é a hora. Né? Então, assim, eu espero que o pessoal que assista o nosso bate-papo, né? Porque a gente ficou batendo papo aqui. Eu acho que o pessoal Aham. perceba isso e faça, né? Quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer. Eu acho que é por aí. Certíssimo. Vocês são encantadores, vocês são maravilhosas. Aí, ó, você também é encantador, maravilhoso. A Val Oh, também. Aliás, ó, eu e a Val, se você que não veio de roxinho, tá? A gente veio de roxinho, por acaso. A próxima live a gente combina o uniforme, tá bom? exatamente, o uniforme, a mesma cor, né? Tá A bom. mesma. Então, eu espero que os nossos alunos tenham um excelente desempenho nesse vestibular da FUVEST, está chegando aí. Não é para ter medo, o pior vocês já conseguiram atravessar, que é passar para a segunda fase, vocês já estão preparados mesmo, né? Façam essa prova com tranquilidade. Só o fato de vocês estarem dispostos em prestar atenção em literatura, a ler textos literários, só o fato de vocês se interessarem por literatura e estarem aqui, já os diferencia.
Então, vocês já fizeram muito, vocês já avançaram muito. Então, não é à toa que vocês avançaram muito, vocês têm toda a capacidade de se dar muito bem nesse vestibular. Então, façam com a tranquilidade, com a nossa confiança, a gente confia demais em vocês, vocês vão arrebentar nessa prova. Nossa, disse tudo, não sobrou nada para eu dizer. O que eu quero dizer é Tá bom. boa sorte que vocês se prepararam. Só o fato de vocês estarem aqui, vocês já mostram esse preparo. E tomara que caia o que vocês sabem, mas tomara que vocês consigam entender bem, compreender bem os textos, os enunciados, prestem bem atenção nas palavras de comando, explique, né? Enfim, Justifique. Exatamente, e vão seguindo essas palavras de comando para responder a questão de forma organizada, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu acho que, como diz o Dirceu para Marília, né, que havemos esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode então mudar-se a nossa estrela. Aproveite-se o tempo. Aproveite o tempo da prova. Tá? Carpe diem, no sentido de saber administrar muito bem o tempo daquela prova, tá bom? E não esquecer, eu acho que a principal mensagem, hoje a gente está aqui reunido, né, nós somos 3 professores de literatura, prioritariamente de literatura, e eu acho que essa nossa reunião aqui, ela mostra para todos vocês que estão assistindo a nossa live, de que a questão uma pessoa não é inimiga da outra em momento algum. Nós somos complementares. Um ser vivo precisa de outro para ser um todo. Então, você que está aí assistindo, seja sempre um todo, com todas as pessoas que fazem parte da tua existência. Tá bom? Não despreze ninguém. Né? Absorva de todas as pessoas aquilo que pode, de uma certa maneira, enriquecer a tua vida e fazer você mais feliz. União. Tá? Eu acho que é isso. E a gente está aqui unido para tentar ajudar você um pouquinho nessa fase tão conturbada que é o exame vestibular, tá bom? Foi um prazer estar aqui com os meus amigos, com o Laudemir, agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com eles, com a Val também, né, que é minha amiga de décadas, o Lau também, né, também de décadas, aqui, ó, se juntar dá quase um século. 6 anos. Olha, eu gostei do trio, viu? Pior que é verdade, pior que é verdade. Lulau e Val. A gente vai criar uma marca, uma logomarca, e vou começar a vender coisas. Beleza. Tá bom? Gente, muito obrigada, tá bom? Pela acolhida, né? Por toparem aí essa nossa reunião hoje aqui, nosso bate-papo muito gostoso. E a gente volta, né, Lau? Não sei se isso é uma ameaça ou uma promessa, mas a gente volta. Isso é uma... Val, a gente volta, né? Volta. Isso aí. A gente volta assim. Ano que vem a gente volta. Um beijo para todos. Beijo, Lau. Beijo, Val. Fiquem com Deus. Beijo, meninas. Foi tão gostoso que a gente nem quer desligar. Tchau. Pois é. Tchau. Vou desligar Beijo, aqui. tchau. Tchau.